O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Breve reflexão, creio que até às 6 horas. O Papa Francisco, falando para os jovens, para aqueles que se preparavam também para o sacerdócio, mas de modo particular aos religiosos. Ele estava no meio de religiosos. Ele teve uma frase muito interessante. Ele disse que a vocação é um impulso, é uma tensão para o encontro, para o futuro. Interessante essa frase, meditando, pensando. É de fato um impulso para o encontro com Cristo, dizia ele. Portanto, não existe vida religiosa, não existe chamado de Deus, vocação é chamado. Não existe esta presença de Deus na vida, na nossa vida, se nós, pelo Espírito Santo, não formos convocados cada vez a este encontro com Jesus, encontro com Ele. E nós vemos que esse encontro com Jesus, como o Evangelho narra, podemos muitas vezes ficar em aspectos humanos simplesmente olhando a sua realidade humana e não irmos à profundidade do Senhor. O encontro nos conduz a uma profundidade muito mais do que podemos imaginar. Desvenda-nos paisagens sempre desconhecidas para nós, mas que nós nos abrimos para cada vez mais deixarmos-nos invadir por este que nós queremos encontrar e que encontramos, que é Jesus. É o Evangelho. Aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres também que lá estavam, não tinham fé. Por isso viam só o aspecto exterior do Senhor. E falavam: não é ele, o filho do carpinteiro? Não conhecemos seus parentes. E ficaram presos a este aspecto. Sempre na nossa vida nós somos convocados a ultrapassar essa realidade meramente humana. Como isso é importante. Porque podemos ficar também presos aos sentimentos, presos às sensibilidades, presos a este ou aquele aspecto e realmente não vamos àquilo que é o essencial. Porque ir ao essencial neste encontro com o Senhor nos leva a superar as limitações da nossa própria natureza, dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria realidade. Eu creio que, por exemplo, um capítulo, ele é, sem dúvida, aquele que, sim, se prende a esta realidade, mas, ao mesmo tempo, abre o horizonte para o que está além desta realidade. Se não for assim, nunca será realmente no capítulo e o capítulo
nós desejamos. Porque capítulo é encontro com Ele, é encontro com Jesus, é encontro com o Mestre. E por isso, nós invocamos o Espírito Santo e pedimos cada vez mais que esta fé esteja presente na nossa vida. Se vivemos no horizonte da fé, uma outra realidade desponta. Sim, continuamos com sentimentos, continuamos com sensibilidades, continuamos com visões estreitas muitas vezes. No entanto, lá de dentro vem aquele impulso, que dizia o Papa. Vem aquela tensão, dizia ele, mas eu creio a palavra impulso, que supera tudo isso, que nos leva no além, que nos faz ver algo mais. E aí então, nós somos capazes de realmente começar a perceber os desígnios divinos a nosso respeito. E não esqueçamos, também o Papa fala, antes desse outro aspecto, o Papa diz, é o impulso para Cristo, mas o impulso também para os irmãos. Porque nessa saída, neste ir num horizonte mais amplo, estar fundado na fé, é encontrar-se com os próprios irmãos. E você vai ler nele, não só o aspecto humano. Num capítulo, muitas vezes nós olhamos isso. Mas esse não é aquele. Olha que ele está falando isto. Olha que ele está fazendo aquele comentário. Mas que coisa, André, Padre de André Maqueroba. Né? Então a gente podia dizer, fica no aspecto humano. E ele é muito mais, o encontro nos leva a algo muito mais do que isso. Porque através, vamos dizer, do corporal daquela pessoa, nós somos conduzidos nas asas do Espírito Santo a um horizonte que é sempre insondável, porque é o horizonte de Deus. Não se esqueçam jamais. Por isso a nossa vida, ela ultrapassa tudo quanto nós podemos imaginar. Este impulso para Deus, um impulso do encontro com os irmãos. O Papa falava cultura do encontro. Cultura do encontro. Que compreendamos isso, como é precioso realmente. E aí, há algo que acho que supera, que dentro desse impulso para Deus, o impulso para os irmãos, há algo que supera tudo. O que é? É aquilo que nós não esperamos, que é o surpreendente, que vem e que chega a nós. Não se esqueçam, se vocês estiverem presos a simplesmente repetir o que já foi dito, vocês nunca estarão neste impulso do Espírito Santo que nos leva a Cristo e aos irmãos. Por isso sempre o surpreendente, diz o Papa, está ali presente na nossa vida. E muitas pessoas não são capazes de acolher o surpreendente. Vocês sabem que hoje, dia 2 de agosto, vocês não imaginaram que hoje é um dia muito significativo para nós franciscanos. Hoje de manhã rezava a missa lá na capela de York e estava meditando sobre Santa Maria degli Angeli, São Francisco, lá na Porciúncula, no berço da vida franciscana. E ele continuamente ia lá para se abrir a um horizonte sempre mais amplo. Vejam bem, ele não ia para voltar, mas ele ia para que o horizonte cada vez mais se ampliasse. E aí foi o que aconteceu. Quando nós vemos ele, no capítulo, ele pede para que alguém o substituísse. Horizonte que ninguém pensava. Os frades até choram. Mas são os desígnios divinos. É alguém de fé. É alguém que está nesse horizonte amplo. Nesse horizonte que ultrapassa tudo. Que não fica nos sentimentos. Que não fica simplesmente no humano. E aí Francisco de Assis, ele se torna aquele frade humilde e simples, como qualquer outro. Assim somos nós. Por isso, aquele que for superior, ou que for eleito, não se esqueça jamais disso. É sempre aquele simples e humilde frade, e nada
seus atos, são a maneira de ser, é que vai dizer realmente se você é esse frade, simples e humilde, se está aberto ao inesperado, ao surpreendente da vida. Chegando no convento, construindo um convento, imagine, Francisco nunca queria um convento, sobe em cima e joga pedra, começa a pegar as pedras de chão para baixo, e de repente ele vê que era uma realidade outra, que Deus mostrava para ele. E ele então reconhece que a ação de Deus agora era diferente do que quando ele entrava na ordem. E aí ele foi viver Santa Miana, e depois no convento. É a atitude, não ficar simplesmente no humano, no terreno, mas ir nas asas do Espírito Divino conduzido pela fé. E o capítulo é isso. E vocês vão descobrir horizontes sempre, sempre novos. Como dizia o Papa, não ficarmos no reducionismo, não ficarmos agora nos sonhos, nas ilusões, utopias, jamais, que também é outro grande erro, mas dentro da realidade temos sempre horizontes que se descortinam, porque é por aí que Deus fala a todos e a cada um de nós. Não esqueça. Deus, dizia Santo Irineu, é um Deus que vem do futuro e invade a nossa vida para nos conduzir a horizontes sempre novos. Isto é ser cristão. E a vida religiosa é viver em radicalidade a vida cristã. Comunhão entre vocês, na comunhão com Deus. E, portanto, o impulso de vocês, da vocação, os conduz a esse encontro com Cristo, com os irmãos, e no surpreendente da vida, horizontes sempre novos, no abraço amoroso de um Deus que vem do futuro e os acolhe e